Que isso. Ih. Que episódio mais especial e eu estou aqui emocionadíssima. E não é à toa, gente, olha isso. 2 anos de algo que eu nunca pensei em fazer. 100, o episódio de número 100, a gente escolheu estar aqui juntos, nós dois, para agradecer a vocês, nosso público, nossos telespectadores, as pessoas que mais impulsionam e nos enviam mensagens encorajadoras, que nos enviam mensagens de agradecimento, que nos enviam mensagens de dizer assim, eu amei o episódio tal, ou que nos mandam mensagem sugerindo o tema. É algo que eu nunca pensei em fazer, que veio desta pessoa, essa ideia, e o Cauê já tá comigo no marketing da Audionorte há muito tempo. 5 Então, há anos. 5 anos, pois é. E aí ele veio, por que que você não faz um podcast? Eu falei, pode o quê? Pode escutar, olha aí, gente. E depois que ele plantou essa sementinha em mim, eu fiquei todos os dias pensando um pouquinho em qual seria o nome, em como seria, e quanto a gente já aprendeu, e quantos desafios a gente já superou, e quantas alegrias e aprendizados nós já tivemos, né, Cauê? Aprendizados muitos, né? Meu Deus, Porque eu a gente aprendo aprende sempre, muito muito. em cada episódio aqui, né? Muito. Então, esse episódio é um mini episódio apenas para a gente agradecer a vocês, agradecer a cada profissional que esteve aqui com a gente, dividiu brilhantemente a sua expertise, né, com toda a humildade, abrindo caixinhas, né, de Pandora, mostrando tudo que ele sabe que ele tem de conhecimento e abrindo essa oportunidade para tantas pessoas que nos assistem, que assistem o nosso podcast, que estão ali sempre vendo quais são os assuntos, né, que estão vindo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse podcast, sobre os desafios que a gente enfrentou, como é feita a escolha de cada profissional que está aqui, né? Como começou todo esse projeto, a gente vai começar a falar um pouquinho aqui, mas eu quero agradecer a vocês, agradecer a todos os profissionais que passaram aqui pelo nosso podcast, agradecer a todos os nossos parceiros e patrocinadores que acreditaram no nosso projeto, que continuam acreditando nesse projeto, que eu amo fazer. Amamos. E acreditar também, né, que a gente ainda tem muito a crescer. E agradecer também, claro, ao meu parceiro, ao meu sócio, que não me deixa enlouquecer, ou que quando ele enlouquece, eu já fico aqui, a gente segura as pontas, nós dois, nosso editor, Masterchef e apresentador também. Obrigada, viu, meu amigo? Eu que agradeço. Por ter plantado essa sementinha em mim. Mas olha, a primeira pergunta que sempre nos faz, isso aqui são perguntas do nosso público também, é como que a gente começou essa ideia? De onde veio essa ideia? De onde veio essa ideia, Cauê? Essa ideia veio, acho que de muita percepção do que estava acontecendo no mercado, né? Mas antes de falar isso, primeiro agradecer também por não só dividir comigo isso, porque é um sonho, né? E por acreditar nas ideias que surgem nessa cabeça, e aí eu compartilho, e aí vou E são conversando, muitas ideias, viu, gente? São muitas ideias. e aí eu vou conversando, a gente vai conversando, aprimorando, até chegar em 2 anos, como, 2 anos, cara. 2 anos no Incrível. podcast. Mas o podcast, ele nasceu, a ideia inicial era que ele funcionasse como um canal de mídia, um canal de vendas da Da Audionorte, né? Audionorte, é isso, é Para verdade. que a gente pudesse ter mais uma forma de se comunicar, de interagir com o público e trazer realmente um público maior, né? Alcançar mais pessoas, Uhum. mais profissionais, né? Estreitar relações com outros profissionais e médicos parceiros da Audionorte. E essa ideia, a princípio, surgiu dessa forma, É. né? No entanto, que quando eu fiquei pensando, eu pensei exatamente no nome que trouxesse para o meu dia a dia, né? Que é o pode escutar e pode falar, porque eu sou completamente ligada no desenvolvimento infantil, pensando de que ele precisa da audição para desenvolver a sua linguagem, a sua fala.
né? Então, eu preciso estar ouvindo 100% para eu desenvolver a linguagem, a fala, e essa criança se desenvolver melhor. Então, todo mundo sabe, eu já falei, né, várias vezes que a maternidade, ela me deu esse olhar tão diferente, diferenciado para a infância. Né? E eu sou completamente apaixonada pelo brincar. Já escrevemos um e-book juntos também, né? Nossa parceria já começou aí desde antes. Então, tem um e-book que é o Brincar é Vida, no qual eu dou dicas sobre desenvolvimento infantil e como estimular, através das brincadeiras, a linguagem e a fala das crianças. Para Né? crianças de 0 a 3 anos. Começou na pandemia, É. né? Então, começou na pandemia essa parceria, e aí a gente já veio, né, com livros em português, em inglês, em espanhol, né? Então, foi muito legal a gente pensar nisso. E aí a gente, realmente, ele teve a ideia do podcast para Audionorte, né? Que nós traríamos aqui assuntos acerca da audição, do desenvolvimento auditivo, né? E traríamos os nossos parceiros, nossos amigos dentro da otorrinolaringologia, né? Pensando aí na medicina, na fonoaudiologia, na área da audição, né? Da otologia e da audiologia. Mas o nosso coração é grande, né, amigo? E você como papai também de 2 crianças maravilhosas, e que a gente sabe o quanto esse desenvolvimento precisa ser completo e o quanto nós, pais, precisamos nos munir de informação acerca desse desenvolvimento. Então, o Pode Escutar, Pode Falar se transformou, né, num canal em que a gente pode chamar diversos profissionais de diversas áreas da pediatria e até do cuidado materno. Sim. Né, do cuidado com a família, em pensar realmente nesse cuidado com a família, e se transformou em algo que realmente faz muito mais sentido para a gente. Né? Eu amo falar do que eu faço, do que eu trabalho, né? Relacionado à audição, à preservação, à prevenção, à reabilitação auditiva, mas fez muito mais sentido o podcast para mim depois que a gente ampliou esse nosso olhar e trouxemos profissionais de diversas áreas aqui. Verdade. E isso traz um aprendizado enorme para a gente. Gigante. Né? Quantas e quantas vezes não utilizamos essa mesa e essa cadeira aqui como terapia mesmo. Terapia, né? Total. Com outro profissional ali falando e a gente ouvindo e aprendendo a cada episódio mesmo. Às vezes o roteiro que eu faço nem é o que eu falo aqui, porque a conversa tá tão boa, a troca tá tão legal, que são as minhas dúvidas enquanto mãe, que eu tenho certeza que eu vou gerar conexão e representatividade com você, mamãe aí de casa. Essas minhas perguntas muitas vezes são as minhas próprias dúvidas também, enquanto mãe, sobre a fase em que meu filho está, sobre o desenvolvimento do meu filho, né? Então faz muito mais sentido no nosso dia a dia hoje ter o nosso Pode Escutar, Pode Falar voltado para falar sobre, eu acho que a principal fase do desenvolvimento do ser humano, que é a infância. E um lado importante também disso é a visibilidade que a gente trouxe para profissionais, né? Exatamente. Profissionais é uma aqui de troca Belém, muito legal. Aqui de Belém, que por muitas vezes tem uma dificuldade de produzir conteúdo, e acabou que eles utilizam dessa plataforma, desse podcast, para que possam se tornar reconhecidos, possam comunicar o que acreditam, Exatamente. né? O seu posicionamento em si, e isso realmente trouxe bons resultados para... Com certeza. Eu acho que então que é uma troca sensacional essa, né? Porque quando a gente convida o profissional para dividir a sua expertise aqui, né, sobre um determinado assunto, a gente cria essa visibilidade para ele, esses cortes sensacionais que você faz. E, em contrapartida, a gente sabe que o público dele pode aumentar, que a visibilidade dele aumenta, sem dúvida nenhuma, porque o que nos deixa cada vez mais felizes e impulsionados a continuar. Já temos 2 anos agora, o episódio número 100 é esse, né? Que a gente fez exatamente para agradecer. O que nos impulsiona cada vez mais, que são vocês. A nossa visualização cresce a cada dia mais, né? Você que tem mais essa métrica, você sabe o quanto o nosso público cresceu, o quanto as nossas visualizações cresceram. E isso é sensacional, de saber que tá fazendo sentido para muita gente, né? Faz muito Eu acho que sentido. é uma missão isso. Eu também concordo com isso.
É interessante que antes de vir para cá, eu fui revisar os nossos números e mesmo com esse tempo Out? né, ocioso, vamos É, colocar assim, nós continuamos crescendo, né? que Nossos legal. episódios continuaram sendo visualizados, trouxeram mais gente, mais comentários, mais indagações, algo que a gente vai utilizar com toda certeza para os próximos episódios para responder a pergunta que vocês fizeram nesses últimos dias. Maravilhoso. E assim, Cauê, você sabe que a gente tem inspirado muitas pessoas a quererem, a despertarem de repente o interesse a abrir o seu próprio podcast, né? A estar mais ligado a podcast, às vezes até a gravar vídeos mesmo, né? Uhum, Informativos, de forma profissional, né? Que fazem sentido, muito sentido hoje em dia. E muita gente, tipo, sempre me questiona. Como é que faz um podcast? O que que é preciso para fazer um podcast? Então, acho que a gente podia também dar umas dicas, né? O que está por trás dos bastidores desse podcast, né? De qualquer podcast, eu acredito, mas principalmente levando o que a gente aprendeu nesses 2 anos sobre como fazer um podcast, né? Então, eu acho assim, eu vou elencar 3 principais dicas e você elenca a sua. uhum, Certo? Então, assim, para mim, as 3 principais. Uma, escolha o local certo para gravar. Né? A gente já teve contratempos com locais. sim. Então, eu acho assim que eu agradeço aqui também ao Estúdio Jungle, né? Ao Rodrigo, que está ali no back office, ao Diógenes também, que é o outro diretor aqui do estúdio. E a gente já está há bastante tempo já com eles aqui, muitas gravações feitas, e a gente realmente manteve o nosso agendamento para cá, né, por conta desse trabalho organizado deles, né, de nos dar esse ambiente muito legal também. Então, eu acho que a primeira dica para você que quer abrir o seu podcast, que quer gravar o seu vídeo informativo, né, que quer gravar alguns vídeos para você ir soltando, né, no seu Instagram profissional, aulas, videoaulas também que fazem realmente um diferencial grande hoje em dia, você precisa escolher o local certo para essa gravação. Né? Então, a imagem precisa estar boa, a qualidade dos equipamentos que vai gravar, o profissional que está no back-office para depois entregar todo esse material para ser editado. Né? Então, tem tudo isso. Isso é fundamental. Para mim, eu acho que é em primeiro lugar. E segundo, tem que ter um bom editor, meu querido, porque esse material vem legal, né? Porque aqui a gente gravou. Tem que ter um material legal, a gente precisa de quem faça essa edição muito bem feita também. E outra, que entenda, porque você vai soltar onde esse podcast? Onde é que vai esse episódio? Em que plataforma você vai colocar ele? Se você não sabe fazer, você tem que chamar alguém que entenda, que saiba. Né? É no YouTube, né? É no Spotify, vai ter com vídeo, é só voz, né? Então, a gente precisa, depois de saber onde vai gravar, a gente precisa saber quem vai editar, aonde é que vai subir esse episódio, né? Então eu já daria aqui essas 2 dicas. E eu acho assim, a terceira dica é sobre o que você vai falar, né? Então, sobre o que você quer falar. Você vai gravar só, você vai chamar outras pessoas para dividir contigo os assuntos. Então, antes de fato começar, faça 10 listas, uma lista, aliás, de 10 assuntos principais sobre o que você quer falar para construir a identidade do teu podcast. Não é verdade? Tipo, a gente Isso. pensar no que você vai querer apresentar, sobre que assunto, por mais que depois você mude, igual foi o nosso caso, né? A gente começou falando da otologia, da audiologia, da reabilitação auditiva, e a gente foi vendo mais sentido da gente ir crescendo. Mas a gente começou com pelo menos 10 episódios meio estruturados ali sobre o que a gente gostaria de falar, né? Porque é um curto espaço de tempo, depende do quanto que você vai querer entregar. Por exemplo, a gente entrega uma vez por semana. Então, toda quarta-feira a gente coloca o episódio num horário, né? E então a gente só tem uma semana para um planejamento, até menos do que uma semana, né? Para a gente planejar qual vai ser o próximo assunto, quem vão ser os próximos convidados, né? Então, eu acho que essa organização prévia aí, antes de gravar até o piloto, o primeiro episódio, tem que fazer, né, essa listinha dessas 3 principais dicas que eu dou para vocês. Eu diria que são dicas preciosíssimas, assim, e uma dica que eu posso dar é para que você tenha paciência,
né? Para que você não espere resultados imediatos. Com certeza. Que é uma construção de um público, né? Você precisa entender, como a Paty disse, para quem você vai comunicar, o que você quer comunicar. Exatamente. Né? A gente está num momento, nesse mercado de podcasts em si, que está havendo uma grande mudança, uma grande alteração. Então, o que eu posso aconselhar em si, o que eu vivo e o que eu vejo, é que você niche o seu público, né? O seu podcast em si não seja uma coisa geral, como os podcasts mais famosos que a gente tem, Flow, Vênus, sabe, né? que fala sobre tudo. Que fale sobre tudo. Foque em uma coisa mais nichada e persevere nisso, né? Sim. Fique tenha paciência para gerar resultado. Sim, porque perfeito. O resultado ele não vai surgir do dia para noite. É uma construção. Né? É uma construção. E você não vai conseguir alcançar nos primeiros vídeos o público que hoje em dia a gente alcança, por exemplo. Né? Hoje a gente tem uma visualização muito boa, tanto no Instagram ele é maior, que é o nosso principal canal, por conta dos cortes. E acho que no Instagram a gente atinge quase 150 mil pessoas, né? E no YouTube está próximo dos 100 mil. Legal. Então é uma construção, né? Tenha paciência, faça um planejamento para que você possa cumprir esse planejamento, né? A longo prazo e persista. Acho que a segunda dica que eu posso dar é para que você grave, para que você teste, para que você realmente não se prenda no perfeccionismo. Sim, perfeito. É extremamente importante que você grave para que você possa entender o que você vai melhorar. Perfeito. Gente, se alguém for assistir o primeiro episódio que eu gravei, que foi até com o meu sócio da Audionorte, que é o Thiago, para falar exatamente sobre o que era a Audionorte, né? Quais os diferenciais da empresa, eu sou completamente diferente hoje em dia. Então, é uma construção até de um estilo de apresentar, né? Então, você vai construindo junto com o teu público a forma de você se conectar a ele. Eu sou completamente diferente do primeiro episódio para o episódio daqui. Então, a gente precisa gravar para a gente realmente ter a experiência e a expertise da apresentação. Exatamente. Né? E tem pessoas que gostam muito de seguir aqui um roteiro e eu fico perdidaça seguindo muitos roteiros. Eu não penso muito, eu tô aqui, né, falando realmente a real, porque eu acho que quanto mais natural você fizer, do teu jeitinho, né, do teu jeitinho de ser real, é o que vai te trazer mais conexão com o teu público também. E aí, depois de um tempo, a gente viu que o nosso público, a maior formado é de mães, né? De mães por mulheres, exatamente, mulheres, mães, empresárias, né? E principalmente também profissionais da área da pediatria. Exatamente. E você precisa testar, né? Ficar de olho ali o que está dando certo, o que está dando errado, justamente para que você possa entender como melhorar. Sem isso, você não vai conseguir melhorar. Perfeito. E acho que a terceira e última dica é para que você não se abale na primeira crítica. E a gente vai receber. Quando eu abri o meu Instagram, gente, porque assim, hoje eu tô numa marca de mais de 70 mil pessoas me seguindo. E de visualizações mensais, em torno de 2 milhões. Então, graças a Deus, não tem muitas críticas, mas as primeiras críticas eu lembro bem que eu fiquei um pouco impactada. Ou então, de parecer que existia uma invasão das pessoas no meu dia a dia, na minha rotina, sabe? Então, é uma escolha e você precisa sempre lembrar de que aquele comentário não tem a ver com você e muito mais com quem está fazendo ele. E as nossas críticas, a gente sempre olhou para aquela crítica de uma forma, opa, vamos crescer aqui então, vamos fazer dessa outra forma, né? Fez sentido ou não fez sentido?
descarta. Fez sentido? Vamos fazer melhor, vamos fazer diferente, vamos crescer aqui, né? No entanto, que a gente sempre pede, tipo, dê sua sugestão, mande sua crítica, sua sugestão, fala no que a gente pode melhorar, né? Então, já teve pessoas que falaram assim, Izzy, eu acho que você precisaria demorar menos tempo falando dos patrocinadores, Sim. né? Então, que a gente, às vezes, fica no início um bom tempo falando, só porque a gente gosta muito de agradecer quem realmente acredita nesse projeto, né? Que ajuda a desenvolver o projeto, né? E eu adoro falar dos diferenciais dele. E a gente já tentou em diversos formatos. A gente já tentou falar dos patrocinadores no início, a gente já tentou falar no final, a gente já tentou falar no meio, lembra? E a gente vai tentando todos os dias ainda achar essa melhor possibilidade de falar de cada patrocinador, de cada parceiro, de uma forma também que dê o retorno para eles, porque a gente só traz aqui também quem a gente acredita no trabalho, Exato. né? Exatamente. Então a gente não pede parceria para desconhecidos, a gente pede parceria para quem a gente acredita e que faz, e que eu acho que é algo que conecta com o nosso público, né? Com o nosso trabalho. O Pode Escutar, ele poderia ser um projeto muito mais comercial. Muito mais comercial. Muito mais, é verdade. E a gente não tem ainda, né, essa visão de tornar ele tão comercial assim. Então a gente traz muito parceiro, né, muitos parceiros que a gente acredita, que estão alinhados com nossos valores, que estão alinhados com o que a gente acredita, que a gente gosta do trabalho, para que eles possam realmente unir, né, as forças. E a gente até pensou também de não trazer muitos, né? A gente tem realmente um limite, né? No entanto que já estão os mesmos, já tem um tempo, né? Porque se a gente colocar mais um, é mais tempo falando, e isso causa realmente uma dúvida gigantesca na hora que a gente vai gravar, de que forma que a gente pode falar dos nossos patrocinadores sem roubar muito tempo do episódio. Enfim, é algo que a gente sempre vai estar ajustando, né? Para realmente não tomar muito tempo, que é uma das maiores críticas que a gente tem essa, de que a gente fala muito tempo, que logo no início as pessoas começam a pular o tempo do patrocinador e tal, mas, gente, é necessário, né? Um podcast, existe um custo, né? Um custo grande por trás do podcast. A gente brinda cada convidado com um presentinho. Lenoca tá sempre por trás. Já pensou se a gente não tivesse Lenoca? Quando não teve, quando a gente, né, teve um contratempo, a gente teve que comprar algum brinde, alguma coisa, isso é dinheiro, isso é custo. O estúdio que você vai alugar, mesmo que você pense em fazer o seu, é um custo muito grande por trás disso. Então, a gente precisa de parceiros e patrocinadores que acreditem no projeto, que faça sentido para eles, para que a gente consiga, né, manter o nosso episódio saindo uma vez por semana. Exatamente. Eu diria até que se você pensa em fazer o podcast, prefira encontrar um espaço como o Jungle, né, para que você entenda a dinâmica, como funciona. E se no futuro você desejar ter o equipamento todo, você faz isso, mas de imediato... Vai listando pró e contra, né? Exatamente. Colocando na balança. Até porque a gente sabe que os valores em si desses equipamentos, eles são um valor um tanto quanto alto, né? Para que você tenha essa estrutura com 3 câmeras, 2, 3 microfones, como a gente teve, exatamente, né? Uma o TV suporte, aqui atrás, uma TV, a mesa, um ambiente com uma iluminação ideal, né? Com iluminação ideal, tudo. Com isolamento acústico, vai ter um custo. Vai ter um custo. Então, acho que o ideal realmente é que você faça um teste, né? Que você analise, para que depois você possa dizer, ok, entendi que isso funciona para mim, que isso pode trazer um retorno para minha empresa, e aí, a partir disso, você consegue realmente investir. E a outra dica que eu dou, né, que faz parte ainda daquela organização também, Cauê, porque existe muita dedicação nossa por trás para fazer as coisas o mais organizadas possíveis. Então, por exemplo, nós temos agendamentos fixos, né? Então, tanto o espaço já fica com a tua agenda. Então, por exemplo, a gente grava toda segunda-feira 2 episódios. Porque a gente resolveu fazer 2 episódios, a gente lança um a cada semana, então a gente grava a cada 15 dias. Então, a gente já tem essa agenda fixa aqui. A segunda-feira, a cada 15 dias, a gente vai gravar 2 episódios,
para o nosso podcast, e aí o tempo que ele tem para editar, né? Sair um por semana, então a gente já fica no mês com esse agendamento. Isso vai fazer você se organizar muito. Muito mesmo, Sim. né? De você já ter aquela agenda. Porque se você não tiver essa agenda fixa, você vai acabar se desorganizando, desorganizando a tua rotina e muitas vezes não conseguindo fazer com que o teu episódio saia, né, direitinho, da forma como você planejou. E a expertise do Cauê vai falar melhor sobre que existe um diferencial de você postar né, sempre no mesmo horário. Tipo, toda quarta-feira a gente posta a tal hora. A gente precisa entender que o podcast em si, como vai para uma plataforma como o YouTube ou Spotify, ele funciona basicamente como um canal de TV. Sim. Né? Onde você tem uma programação definida. Então, vamos pensar como a sessão da tarde. Você sabe que a sessão da tarde na Globo ela vai ser mostrada todos os dias às 4 horas da tarde. Então, funciona da mesma forma. Para que o seu público possa entender, não é nem tanto para o algoritmo em si, né? É muito mais para o seu público, para que ele possa estar ali também programado. Ó, naquele dia eu vou assistir, principalmente se for ao vivo. Naquele dia eu vou assistir, eu vou estar ali, porque eu quero participar, eu quero fazer a minha pergunta. Então, ele funciona muito melhor assim. E aí faz com que a sua distribuição seja melhor. E o nosso que é gravado, por exemplo, quando ele passa, uma das coisas que me chamava a atenção era de que eu falei assim, meu Deus, tem pouquíssima gente assistindo, ou tem, né, 2, 3 pessoas, mas no passar do tempo, no decorrer do tempo é que ele vai sendo assistido. Então, assim, não se desespere, como o Cauê falou, não se desespere. Vá fazendo o seu trabalho da melhor forma possível, com toda a dedicação possível, que vai dar certo. E uma outra pergunta que sempre nos fazem é como que a gente faz para escolher os convidados e os temas? A maioria, gente, 90% das vezes é sugestão do nosso público. Né? Sobre temas, aí a gente vai atrás do profissional, ou quando é indicado o profissional, a gente vai ver sobre o que aquele profissional fala e ver se tem sentido, né, com o nosso público. A gente já testou de várias formas, né? Tendo os nossos interesses próprios em si. Sim, né? As nossas dúvidas. Nossas dúvidas em si. Verdade. Mas também muitos vêm de indicação. Nós também já temos, na verdade, uma lista enorme, com acho que mais de 50 ou 60 temas em si. E aí a gente tenta encaixar justamente esses temas em cima do pedido das pessoas, né? Da indicação, do que elas querem ouvir, o que elas querem saber. Então, a gente recebe mensagem no nosso Instagram, no meu, no direct, no teu, né? E aí a gente vai procurando esses profissionais que podem falar sobre esses temas. Mas, basicamente, 90% dos nossos episódios foram gravados em cima de indicação mesmo. De indicação, né? De sugestões de tema. Então, por isso que a gente agradece novamente a vocês e a gente pede sempre, gente, sempre mandem a sugestão de temas, de profissionais, ou se você é um profissional da área da pediatria, seja de qualquer área, da saúde ou não, né? Mas se você atende criança e faz sentido para você estar aqui com a gente, como diversos profissionais já mandaram, né, mensagem para a gente, olha, eu falo sobre isso, né? E a gente também trouxe para cá, que eu acho sensacional. Por favor, nos mande mensagem, porque vai ser um prazer ter você aqui com a gente também. Com certeza. Não só sobre criança, né? Sobre maternidade, né? Sobre empreendedorismo feminino, né? Sobre família. Isso, é isso que eu ia falar mesmo. A gente tem, claro que a gente tem episódios em si que eles são especiais em si, né? Voltados a, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Com histórias reais. Exatamente. Muito legal. Então, a gente tenta abordar tudo que envolve esse universo, né? De maternidade, do dia a dia infantil, né? Para que a gente possa realmente cobrir o máximo de dúvidas, desejos, anseios das mães, né? E das famílias em si. Perfeito, muito bom. E Cauê, vamos para
para um momento em que a gente vai falar dos principais, desses 100 episódios, quais foram os os 10 mais assistidos, gente. Olha para vocês verem o quanto de assunto a gente já trouxe para cá. O mais assistido de todos e que a gente acreditava que não seria o mais assistido é o nosso. É o nosso. É o nosso falando sobre zumbido. Exatamente. Meu Deus, muito bom. Viralizou esse daí, né? Exato. E a gente um episódio falou... até que ela preferiu não ver. Não vi. Eu sou, por exemplo, eu apresentando é uma coisa, mas eu sendo a convidada, gente, é diferente. Eu achei tanto defeito ali, sabe? Eu fiquei me olhando. Não é que eu seja perfeccionista, longe disso, mas eu fiquei me olhando assim logo nos cortes. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, como eu sou prolixa. Como eu repito, pra eu chegar num raciocínio, parece que eu demoro horrores, dou voltas e voltas. Porque eu fico aqui, né, pensando em como fazer o público entender de uma forma mais fácil, mais simples. Sim. E aí eu acabo dando voltas e voltas e voltas, enfim. Mas é sobre zumbido, um tema realmente, inclusive novembro. Foi o Dia Nacional. Exatamente, teve o Dia Nacional e é Novembro Laranja, né? Isso. Que fala sobre o zumbido. De atenção ao zumbido. De atenção ao zumbido, que é um dos principais sinais e sintomas da perda de audição, né? Então faz parte do meu dia a dia. Atendo muitos pacientes com zumbido, não só no diagnóstico, como na reabilitação também. E aí eu adorei fazer, eu acho que a gente ficou bastante tempo conversando, mas, de fato, além de eu não assistir, quando eu vi ele viralizando, eu falei, pronto, lá vem, vai chover de crítica, tô aqui esperando. Até que nem teve tantas, né? Não, muito acho que bom. Teve uma só, que foi mais relacionado à minha forma de entrevistar você, né? Foi. Mas tipo, nada que... Ok. É isso. É o que temos. Ele é o editor, gente. Ele não é o host do programa. E tá tudo certo. E assim, é a pessoa que faz tudo, né? Porque se ele falta e ele falar assim, vai editar um vídeo, acabou pra mim, né? Acabou o podcast. A gente até tenta, assim, brincar com ela, porque ela edita bem os vídeos dela. Mas longe de editar um vídeo de podcast, né? Mas, enfim. Segundo lugar, foi o episódio aparelhos da Ju. auditivos da Ju. A Ju é a nossa fono que trabalha lá na Audionorte, meu braço direito. Tá gravidinha. Da Ana Júlia. Olha só, Ana Júlia vem aí. Parabéns, Ju. Obrigada por essa contribuição incrível. A gente viu o quanto você é apaixonada pelo que faz, o quanto você faz com muito amor e dedicação também. A Audionorte brinda com você esses anos, né, que você está junto com a gente, e agradece também realmente a toda a tua expertise, o teu profissionalismo, mas principalmente o teu jeito humano de atender cada paciente e de esse jeito diferenciado de se conectar a cada paciente que confia a sua reabilitação nas suas mãos. Então, eu não acho que é à toa esse episódio dela ter crescido, é pela forma muito legal, muito real que a gente colocou aqui nesse episódio para que o nosso paciente entenda melhor sobre o que é um aparelho auditivo, como que ele é adaptado, qual é o passo a passo, quais são as coisas mais importantes que ele precisa saber e entender de todo esse processo, né? Porque não é uma loja qualquer que você vai lá e escolhe o produto que você olhou e falou assim, esse aqui tá legal, esse aqui eu quero usar o dentro da orelha, eu quero usar o fora da orelha. Então tem um passo a passo que precisa ser seguido para que essa adaptação seja a melhor possível. Né? E o acompanhamento também, né? Seja o melhor possível. Então foi muito legal esse episódio, muito legal. E nem comprar pela internet. Pelo amor de Deus, que ele não é aparelho auditivo, né, gente? Em primeiro lugar, começando por aí. E aí a gente vem pro terceiro episódio, que eu acho que foi o episódio que ela ficou mais nervosa, em toda a história. Muito nervosa. Foi o episódio que a gente mais riu aqui. Ó, o Rodrigo rindo aí, lembrando de mim. Cara, gente, eu fui entrevistar o meu marido, ele falando sobre endoscopia e colonoscopia, e eu trazendo para crianças, né? Tipo, como é que por que é indicado endoscopia para criança, em que casos, né? Se faz colonoscopia em criança, em que casos, em que momentos. E aí eu ia entrevistar o meu marido.
E eu fiquei tão nervosa que ele falou assim, pô, mas se tu tá nervosa que vai me perguntar, imagina eu que tenho que responder. E foi engraçado, porque assim, deveria ser um episódio que eu, poxa, meu marido, eu vou ficar super relaxada. Mas não, eu não fiquei nervosa em nenhuma entrevista, com nenhum entrevistado. E são pautas que eu desconheço completamente. E queira ou não, a endoscopia, a colonoscopia, eu vivencio o dia a dia com ele, né? E todo mundo que me conhece sabe que eu sou não só completamente apaixonada pelo homem que ele é, claro, meu marido, mas eu sou uma fã número 1 de carteirinha do profissional incrível que ele é. Eu tenho uma admiração gigantesca pelo profissional que ele é. Então, naquele dia, eu ia entrevistar esse profissional que eu admiro tanto. Então, eu acho que foi aí que eu fiquei muito nervosa. E real, fiquei nervosa. Tá? E existe, vou contar, olha só, bota em preto e branco aqui o bastidor, que ele deu o jeito dele para editar. Meu Deus, será que eu conto? Será que eu conto? E foi difícil. Será que eu conto, gente? Porque assim, eu tava tão nervosa. Existe na otorrinolaringologia um grande parceiro nosso, que é o doutor José Cláudio, tá? Então eu já estou acostumada a chamar doutor José Cláudio. Doutor Zé Cláudio. Então, né, quando eu falo, tipo, doutor Zé, sempre me veio o Cláudio. Eu não chamo... Ele é teu vizinho, né? Ele é meu vizinho, ele ainda é meu vizinho. E ele é um otorrino famoso até aqui na nossa região, né? Tem um instituto de otologia, enfim, é um master blast da otorrino aqui na nossa região. Então, é um médico que eu tenho de referência, né? Dentro da otorrino. Como é que eu vou chamar o meu marido de doutor, gente? Aqui, então, na hora eu querendo, né, tipo, realmente Deixar tem muita gente que iria assistir e que não sabe que nós éramos marido e mulher, né? Muita gente não conhece nós dois como um casal. Sim. Então, eu queria realmente fazer um episódio bem profissional. E aí, eu o tempo todo, doutor José Carlos, doutor José, que eu não chamo ele nem de José, gente. E teve uma hora que eu olhei pra ele e falei assim, doutor José Cláudio, aí ele me olhou, falou assim, oi? Falei, pronto, eu já tô nervosa e agora já tô errando o nome do meu marido, ferrou pra mim. Cauê, pelo amor de Deus, edita essa parte, porque depois ele falou, quem é Zé Cláudio? Quem é Zé Cláudio? Eu falei, pelo amor de Deus, amor, é o doutor José Cláudio, lá do nosso prédio, o otorrino e tal. Mas foi... Minha nossa, isso não só rendeu risadas, como rendeu muito mimimi depois. Eu falei, pelo amor de Deus, dá uma editada nisso. Dá um corte, coloca um pi aí na hora, né? Que, enfim, mas colocando esse perrengue, né? Que eu passei nervosa. Mas por conta disso, eu acho que é pela grande admiração que eu tenho pelo profissional que ele é. E o quanto ele é respeitado, não só no meio médico, como pelos pacientes. Os pacientes adoram ele. O que ele chega de presente em casa. E eu fico sempre olhando, mais um presente? Quem deu? Né? Muito presente você tá chegando em casa. Mas e eu queria muito realmente fazer esse episódio à altura do profissional incrível que ele é e que eu admiro demais. E que todo mundo sabe que eu sou completamente apaixonada. Então, foi um episódio que realmente me deixou bastante nervosa. E também tem um ponto que poucas pessoas conhecem ele como doutor José Carlos, né? Pardal. Exatamente. Doutor... Depois eu fiquei pensando, por que eu não chamo ele de doutor Pardal, né? Porque ele é conhecido realmente como doutor Pardal. O sobrenome dele é diferente, então as pessoas vão muito mais pelo sobrenome, né? Ele se apresenta já como Pardal, né? Então, quando ele vai se apresentar, ele já fala, oi, sou Pardal. Então, assim, depois eu fiquei... Tá vendo só? Veio tanta crítica minha, né? Uma autocrítica o tempo inteiro. Da forma como eu tentei conduzir, do nervosismo que eu tava. Mas nem eu sabia que eu ia ficar tão nervosa, gente. Foi... Então, assim, a quinta dica é essa, tá? Só chame seu marido para entrevistar ou a sua esposa depois de um bom tempo, tá bom? E se prepare. Fique preparado, porque não é uma tarefa fácil, não. É. Eu já tive também essa oportunidade de... Carlena já veio duas vezes. De fazer a entrevista, de entrevistar a Carlena. E nós falamos sobre o nosso filho, né? Que foi um momento... Que foi um momento bem emotivo, assim, para todos nós, né? Então, com certeza. Então, prepare-se. Beleza, então. E o quarto? O TEPAC. Falamos sobre TEPAC. Que é o transtorno do processamento auditivo,
com a fono, Tatiana Graça. Um beijo, obrigada pela sua incrível contribuição. Esse episódio só cresce. E realmente é um diagnóstico que tem crescido bastante, tem sido diagnóstico diferencial para muitos outros transtornos, mas principalmente como TDAH, né? Ele pode ser concomitante ao TEA também, né? E qualquer dificuldade em aprendizado, na aprendizagem escolar, a gente também precisa ligar uma lanterninha de que pode ser esse transtorno relacionado ao processamento auditivo dessa criança. Então foi um episódio muito legal de fazer também. Em quinto lugar, já vem o complemento desse, né? Dele, que é a terapia de cabine. Exatamente. Que fizemos com a Neruna Guedes. Que é a nossa fono lá da clínica também, da Audionorte. Então tá aqui em quinto lugar. E foi esse que fez bastante sentido, né? Porque a gente falou da avaliação e diagnóstico e logo em seguida a gente falou da terapia. Exato. Da reabilitação dos pacientes que são diagnosticados com o TPAC. Então foi muito legal essa jogadinha aqui. Em sexto lugar, Rafa Conduru, falando sobre tontura. Olha que legal. Falando sobre tontura. Tontura, sobre o exame. Sobre o exame, avecto, eletronistagmografia. Né? Então, a gente falou tudo sobre esse exame, o preparo que é necessário, o que ele diagnostica e também sobre a reabilitação vestibular. Né? Então, algumas tonturas podem ser associadas com medicamento e a terapia de reabilitação, podem ser só a terapia, então a gente precisa entender melhor aí junto com o otologista, né? E a Rafa deu brilhantemente a sua contribuição aqui e ela é incrível, ela é uma profissional diferenciada que eu tenho muito orgulho e eu fico muito feliz de tê-la na minha equipe, lá na Audionorte. Então, muito obrigada, Rafa. Viu, por tanta contribuição e por esse atendimento realmente assim diferenciado que você tem lá. Parabéns. Obrigada. Depois nós tivemos o episódio falando sobre Filhos no Fogo Cruzado. Com a Ive Dor. E ela veio da França, né? Estava aqui em Belém, lançando um jogo de casais para aumentar a conversa, né? Aumentar a possibilidade de você conversar sobre pontos cruciais do teu relacionamento para que as coisas melhorem entre vocês, para que haja mais conversa, inclusive, né? Que é Amor Monstro, o nome do jogo aqui no Brasil, né? Ela lançou em diversos países e aí ela veio lançar esse jogo aqui no Brasil e deu a sua super contribuição aqui no nosso podcast, falando não só do jogo, mas falando principalmente sobre casais separados, o que isso pode causar para a criança e como os pais podem lidar da melhor forma possível para minimizar os efeitos dessa separação, os efeitos negativos dessa separação para a criança, né? Para o seu desenvolvimento, para a criança, para o adolescente. Falando em adolescente, tem muita gente pedindo pra gente falar sobre adolescente, né? Acho que a gente tem várias mães que estão aí esperando a gente falar, né? Lembrei disso agora porque eu recebo muita mensagem para falar mais sobre adolescente. Pode ficar tranquilo que esse daqui, olha, já tá no nosso planejamento pro futuro, viu, gente? A gente abrir o leque para os adolescentes também, porque daqui a pouco a gente tá vivendo isso, né? Ai, meu Deus, meu coração. Mas foi sensacional esse episódio com a Ive. Tá lindo de se ver, então, como melhorar essa relação do casal, família, e se caso realmente haja separação, como que a gente pode minimizar esses efeitos negativos na vida aí da nossa criança, dos adolescentes. Muito legal, muito legal. Ela que é PhD no assunto, né, uma estudiosa, lançou diversos livros e deu essa super contribuição aqui pra gente também. Obrigada, Ive, um beijo e até a próxima. Em oitavo, nós tivemos o episódio com o Dr. Vitor Leão. Maravilhoso, veio duas vezes aqui com a gente. Foi durante muito tempo, esse episódio foi durante muito tempo o episódio mais visto do nosso podcast. Verdade, né? Verdade. E foi um dos primeiros episódios, logo que a gente começou a sentir que havia um público maior para a gente começar a trabalhar. Né? Que a gente começou essa alteração do podcast, né? Essa mudança. Início, que a gente começou a sentir o que... E para falar exatamente sobre o que a gente vê, uma necessidade crescente na sociedade, que é a do neurodesenvolvimento. Do neurodesenvolvimento, exatamente. Né? Então a gente falou sobre um pouquinho de cada coisa ali. Né? Falamos sobre TEA, falamos sobre TOD, falamos sobre TDAH. Ele teve o segundo episódio que ele veio foi para falar exclusivamente do TOD. Foi.
E nesse primeiro a gente falou um pouquinho de cada. Ele falou um pouco sobre TDL também. TDL também, é verdade. Então, desses transtornos do neurodesenvolvimento, ele deu uma pincelada em cada um para a gente entender melhor e é realmente dos episódios mais vistos. E como é um assunto muito em voga no momento, vale a pena você assistir, porque tem informações valiosíssimas lá. Verdade. E nono, dor de ouvido em criança. Porque qual é a mãe que não passou por isso na vida, Se não né? passou, Se não vai passou, passar. existe uma grandíssima possibilidade de passar. Então, a gente precisa se ater no que a gente faz, né? O que a gente faz para melhorar, para agir, né? Rápido, porque dor de ouvido, Deus o livre, gente. Principalmente aqui em Belém não, porque o período letivo ele sofreu uma pausa, né? E agora ele retorna e vai mais um pouco adiante, mas em outras regiões do Brasil o período letivo ele está encerrando e vem o verão, né? Então Verdade. muitas pessoas vão para as praias, vão para as piscinas e é É muito aí que comum mora o perigo. ocorrer essa dor de ouvido. Esses dias agora, o João já estava, né, com uma baita otite média de um lado e me acordou 3 horas da manhã com dor de ouvido. 3 horas, gente. Se a gente vai, por exemplo, se a gente já sabe o que fazer, a gente já ameniza a situação ali. Porque você correr para uma emergência, quem vai te atender lá dificilmente vai ser um especialista, né? Mas claro que o pediatra que vai estar lá, com certeza vai te ajudar, mas só a saída, né, já te desespera. Então, em casa, você precisa saber de imediato o que você pode fazer para amenizar, deixar o dia amanhecer, né, para que você depois tome a melhor conduta de levar num especialista mesmo. Então, muito legal esse episódio. Eu tirei todas as minhas dúvidas, deu dicas valiosíssimas lá. Foi. Verdade. Assistam esse episódio também. Com o Dr. Breno Simões, um querido. Beijo, Dr. Breno, muito obrigada. E em 10º lugar, nós temos amígdalas e adenoide, com a doutora Lorena Jacomin, né? Então, assim, agora eu volto para minha outra filha, a Maju, tá passando por isso. E você sabia que quando você tem adenoide aumentada, essa criança, quando tá com secreção, a possibilidade dessa secreção ficar alojada no ouvidinho dela e causar tamponamento, aquela sensação de pressão no ouvido, dor, as otites e perda de audição é gigantesca. Gigantesca. Então foi um episódio muito legal também, que trouxe muitos esclarecimentos sobre o assunto. Né? O interessante é que, para quem é já fã do Pode Escutar, para quem nos acompanha assiduamente, vai ver que todos esses assuntos, de certa forma, eles se conectam, né? É verdade. A gente tem ali depois, acho que em 11º ou 12º episódio com a doutora Jéssica, que falou sobre... Ela é cardiopediatra. É verdade, cardiopediatra. Ela é cardiopediatra. Ela falou também sobre essa questão das amígdalas, verdade. né? O que pode influenciar no coração. Então, vocês vão ver que todos esses assuntos, de certa forma, eles a saúde do nosso filho e a nossa saúde mental também, porque a gente já trouxe profissionais para falar sobre a maternidade, sobre o puerpério, o pós, sobre o autocuidado materno que é necessário. Né? Foi muito legal. A gente já trouxe educador físico para falar sobre a importância da atividade física para a criança. Já trouxe oftalmo para falar sobre telas. Né? A gente já trouxe contador de histórias. A gente já trouxe sobre educação financeira. Exato. Verdade. Muito legal. Né? Sobre educação financeira que tem que começar na infância. Sensacional, gente. Eu amei todos os episódios que a gente fez aqui. Todos fizeram muito sentido, né, para mim. E eu fico muito feliz de ter visto que cada um deles fez sentido para muita gente aí em casa também. Né? Então, muito obrigada. E na nossa última perguntinha aqui, que é para nós dois, né? Que é o que aprendemos e quais são os próximos passos. Vai rolar um ao vivo? Vai rolar um ao vivo, Rodrigo? Ai, meu Deus do céu. É outra coisa que me deixa nervosa também, gente. Porque o gravado, eu sei que tá gravado. Né? Que se eu começar a tossir aqui, ele vai editar. Não vai editar, ele vai me deixar lá tossindo em preto e branco. Foi no episódio até com a doutora Socorro da Raiz, lembra? Poxa, ela que é a pediatra dos meus filhos, maravilhosa. E veio falar sobre um assunto também, que às vezes tem um surto aqui, que é aquela síndrome mão-pé-boca. Né? Então...
Foi um episódio muito legal em que ela também falou bastante, desmistificou um pouquinho sobre o que que é essa doença, essa síndrome, né? Quanto tempo ela melhora, para acalentar o coração de mãe mesmo. Nesse dia eu amanheci, gente, com minha garganta já ruim. Só que é muito difícil a gente, no agendamento, o profissional que a gente chama, que são 2, geralmente por noite, como eu falei para vocês, eles já estão agendados, programados, já se movimentaram para que desse certo também aquele agendamento que a gente passou para eles de forma prévia, né? E aí eu não gostaria de desmarcar. Então eu vim assim mesmo e tive uma crise de tosse absurda aqui. E ele não tirou do ar. Ele me deixou em preto e branco, tossindo a noite inteira aqui. Coitada. Ai, meu Deus, fiquei com vergonha naquele episódio, principalmente pela convidada, né? Mas, enfim, são coisas que podem acontecer também. E você precisa administrar isso. É isso, né? Vão acontecer, né? Vão acontecer. Tem coisas que realmente vão acontecer. Essa questão da E, tosse, e erros na hora erros na também. hora também. Uma das facilidades em si de ter o conteúdo gravado é justamente isso, que a gente dá a possibilidade do profissional, ou nós mesmos até, nós mesmos. de falarmos alguma coisa e imediatamente repensarmos sobre aquilo, Perfeito. para que a gente possa realmente ter a segurança Sim. do que tá passando para as pessoas, né? E às vezes o profissional também está muito nervoso e você precisa conduzir da melhor forma possível para que deixe ele o mais confortável também. Nem todo mundo está acostumado com câmeras, né? Por mais que seja gravado, nem todo mundo está acostumado a gravar, a fazer da forma como a gente está fazendo. Então, vários convidados ficaram bastante nervosos e a gente precisa saber conduzir isso da melhor forma possível também, né? É um aprendizado que você vai ter É ao um longo aprendizado. ao longo do tempo, né? É verdade. Como saber conduzir, como extrair o melhor da pessoa que está ali na sua frente, né? Sem dúvida. E esse aprendizado, ele vem da prática, da sua gravação. Perfeito. E, Cauê, além do que a gente já colocou no nosso projeto, falar mais sobre adolescentes também, mas o que você acha? Mas a gente também quer a tua sugestão aí sobre o que mais poderíamos acrescentar. Eu sei que o ao vivo a gente vem falando bastante, vocês também já deram essa sugestão. O próprio Rodrigo aqui no back-office já falou que, nossa, dá pra gente fazer um ao vivo aqui e tal, legal. Vai rolar esse ao vivo, né? Vai rolar esse ao vivo. É uma das coisas que está em pauta no nosso projeto. Mas eu acho que eu acho que principalmente a gente continuar, né, amando fazer isso, porque no momento em que a gente realmente não vê mais sentido emocional, profissional, aí eu acho que realmente não, né, a gente não vai ter essa programação para o futuro. Mas o que eu desejo hoje é que a gente continue acreditando nesse projeto, que a gente continue se dedicando a esse projeto. E enquanto a gente realmente vê sentido e amor a isso tudo, que a gente continue fazendo da melhor forma possível, como nós temos, né, feito. Então, porque quando a gente faz com amor, com dedicação, com a equipe certa, não tem como a gente realmente não colher esses frutos, né? E eu acho que Deus tem nos abençoado, né, a fazer cada vez melhor. Então, obrigada, Papai do Céu. E eu acredito também que cada pessoa que veio aqui com a gente, com toda certeza, estava nos planos e nos projetos de Deus também. Todo mundo que gerou uma conexão e um aprendizado, não só com o nosso público, mas com a gente mesmo, só fez mais sentido porque eu tenho certeza que estava dentro dos planos de Deus. Então, é uma gratidão gigantesca que eu tenho no coração mesmo. Também, só tenho essa gratidão. É um projeto que ele me acrescenta muito, né? Porque eu aprendo a cada episódio em si, porque eu assisto os episódios não só aqui, né, durante a gravação, Editando, mas verdade. editando. Então, várias e várias e várias vezes eu assisto, fazer alguma correção, alguma edição, fazer alguma correção de cor, por exemplo, né? Então, eu assisto várias vezes. Então, eu vou aprendendo muito Muito legal. com cada profissional aqui. Então, é algo que ele me emociona, ele tem um lugar especial.
Também. Para que eu possa realmente continuar desenvolvendo ele. Eu amo fazer também. E, por último, vamos agradecer, né, a todos os parceiros e patrocinadores que tivemos, né, os principais aqui ao longo desses 2 Sim. anos, né? Então, claro, Clínica Audionorte Saúde, Lorena Galvão, muitas vezes eu vim vestida, né, com algum look de Lorena Galvão, minha amiga maravilhosa, que também faz parte hoje da minha equipe na Audionorte, né? Ela que é a equipe de relacionamento, porque relacionamento essa mulher entende, viu? Lorena, você foi um achado para a Audionorte incrível, uma das melhores decisões esse ano foi ter você na equipe. E parabéns pela mulher incrível que você é e por estar à frente também de Lorena Galvão, escolhendo a dedo cada look, né, que você coloca na sua loja. Parabéns. Festa Escova, que está até hoje, gente. Você tem que ter um salão para chamar de seu e ter essa parceria para você estar sempre linda, bela, maravilhosa, com cabelo arrumado, maquiagem, apresentando os seus podcasts também, hein? Então, Festa Escova, muito obrigada. Eu sou apaixonada por esse lugar, né? Enfim. Lenoca Confeitaria, olha o bolo incrível que Lenoca nos presenteou aqui para esses 2 anos, né? Que a gente realmente não só, com certeza, agradece ela a parceria em todos os episódios praticamente, né, do nosso podcast. Ela sempre brinda o nosso convidado com algum mimo incrível, com a doçura que só ela faz, né, para o nosso convidado também, como uma forma da gente agradecer a participação Sim. dele, né, mas principalmente em momentos especiais ela se fazer presente também, né, com esse bolo surpresa aqui dos 2 anos. Muito obrigada, Lenoca, obrigada. Passione Joias e Semijoias, né, eu acho incrível o quanto a Michelle assiste o podcast. Então ela começou, né, assistindo os episódios e gostando e falando assim, eu adoro o podcast, né? Acreditou no projeto, gosta do projeto. E aí ela pegou e falou que ela viu que eu estava usando Passione, porque eu já uso Passione há muitos anos. E aí ela falou assim, eu vou te dar um outro conjunto para você. Eu falei, então vamos falar de Passione agora lá. Sim. E aí foi muito legal essa parceria, né? Porque eu não só sou usuária realmente das joias e semijoias da Passione há muito tempo, há muitos anos, inclusive, mas eu sou uma verdadeira admiradora também, né? Pela curadoria que eles fazem em cada peça. Então, Michelle Júnior, muitíssimo obrigada. E parabéns, viu? A Passione só cresce e é uma loja diferenciada lá no IT Center. Se eu não estou enganado, eles estão há 18 anos no mercado. É muito tempo. É bastante tempo. E realmente eles têm um cuidado enorme, assim, na escolha de cada peça, na escolha do que vai ofertar realmente para os clientes. Perfeito. Então, vale a pena você conhecer. Verdade. Eu tô sempre de Passione aqui. Poligastroendoscopia avançada. Ai, meu Deus do céu. Além de eu admirar o profissional incrível que ele é, como gestor, o Dr. Pardal é maravilhoso também. Então, assim, ele e o Rafael Negrão, que são os 2 diretores da Poligastro, eles estão o tempo inteiro se reinventando, se reestruturando para realmente oferecer não só um serviço de excelência, um atendimento de excelência, mas até o espaço físico, em tudo eles se preocupam. Eu acho que em Belém, de certa forma na região norte, né, a Poligastro é um dos cases dentro do nicho de saúde que vale muito a pena você conhecer. Verdade. Porque é diferenciado. É diferenciado o trabalho deles, o modo de gestão deles é diferenciado. É verdade. Né? A forma que eles atendem os pacientes, a forma de agendamento. Desde né? Então, você precisa realmente conhecer e entender como é que funciona o... Você merece esse atendimento, tá? E plano de saúde, também diversos planos de saúde atendidos lá. Você merece esse atendimento. Então, Poligastro, muito obrigada por estar aqui com a gente, por acreditar também no nosso projeto e por ser, de fato, referência na região norte, não só na endoscopia, na colonoscopia, que a gente sabe que é o carro-chefe, mas tem um quadro clínico hoje gigantesco de diversas especialidades para te oferecer lá também. Fora isso, tem uma novidade desse ano, é que eles agora formam profissionais.
né? Eles têm fellow agora, então médicos se capacitam para fazer endoscopia e colonoscopia, esses exames por imagem, né, nas suas clínicas, né? A capacitação começou esse ano lá na Poligastro. Sensacional. Então eles realmente são referência, né? E é muito bom tê-los aqui com a gente também em muitos e muitos episódios já. Obrigada, Poligastro. Plié e Milon, que são as duas de um mesmo grupo, né? É um grupo gigantesco de empresários aqui em Belém, né? Que é o Iancol, não é isso? Isso, exatamente. Pronto. Então, eles realmente também, por diversas vezes, acreditaram aqui, né, no nosso projeto. E eles são muito meus parceiros também, principalmente a Milon, né, que tem roupas infantis. E meus filhos praticamente só usam Milon, né? E a gente ama essa loja. E aí começou essa possibilidade de parceria. E a Plié, pra gente, para nós mulheres, é uma loja que a gente não fica sem os artigos de lá. Então eu fiz a propaganda de lá também, né? E eles vieram para cá para o nosso podcast. Então foi muito legal essa parceria. Esperamos vê-los novamente aqui no nosso podcast. O Beleza Oil, que infelizmente já é um salão que não existe mais, mas na época também foi um que fez parceria comigo, né? Em relação à maquiagem, a cabelo. Então deixo aqui ainda o nosso agradecimento, a nossa gratidão, né? A Karina, que era a diretora que estava à frente, então um beijo, Karina. Eu amava o teu salão, realmente ele era diferenciado, o teu olhar como mulher também era diferenciado, então muito obrigada por ter acreditado um bom tempo aí, né, nessa parceria com o nosso podcast. E a Humanize, e que episódio sensacional a gente fez aqui com a diretora da Humanize, para falar sobre vacinas, né? Exatamente. Então, nós tivemos um episódio especial, né? Exatamente. Falando só sobre vacinação com a Humanize e a diretora dela. Verdade, que é a enfermeira. E ela trouxe vários insights importantes sobre o calendário vacinal para os nossos filhos. E a gente tem uma empresa que tem diferenciais nesse atendimento para não traumatizar a criança, realmente um atendimento humanizado, que é o que a Humanize preconiza, né? Os meus filhos, desde bebês, só tomaram vacina na Humanize. E principalmente a domiciliar também, né? O atendimento a domicílio também faz muito sentido para a gente. Foi muito legal o atendimento e eu recomendo como mãe. E eu adorei tê-los aqui como parceiros e adorei também o episódio que nós fizemos juntos. Foi maravilhoso. Foi muito mesmo. legal. Foi. Então, parabéns para o nosso Pode Escutar, Com Pode certeza. Falar e que venham muito mais anos com a tua força, né? Com o teu impulsionamento aí de casa também, com o teu engajamento, porque aí vai alimentando em nós a vontade e de continuarmos esse trabalho e principalmente é como se fosse o nosso reforço positivo de que a gente está no caminho certo, né? Então, muitíssimo obrigado a cada um de vocês que direto ou indiretamente fizeram parte aqui do nosso podcast ao longo desses 2 anos, ao longo desses 100 episódios que nós gravamos. Só agradecer realmente a todo o público que acompanha a gente. Se você não é inscrito, se inscreve, porque tem muita gente que ainda não se inscreveu no nosso canal, mas assiste os episódios, então é de extrema importância realmente que você se inscreva, porque a gente vai entender que realmente a gente está fazendo um bom trabalho, está entregando realmente coisas importantes para você. Então se inscreve, compartilha, curte, comenta, que a gente está ali trabalhando para responder, para tirar tua dúvida. E pode mandar mensagem para a gente que a gente vai responder. Com certeza. Com certeza. Estamos esperando até essa tua mensagem também de carinho, de sugestões. E a gente aceita as críticas também, pode mandar, viu? Muitíssimo obrigada. E até a próxima. Aí vamos começar o episódio 101. Vamos ver quem vai ser o nosso super convidado para iniciarmos de novo o nosso, bem dizer, quase ano, né? Porque já estamos finalizando aqui. Então, daqui a pouco a gente já começa o ano de 2026 com muitos procedimentos já, com muitos novos episódios e muitos assuntos também aqui para o nosso podcast. Muito obrigada, hein, gente? Obrigado, gente. Beijo. Parabéns! Muito bom. Perfeito.